Bem, bom dia, gente. Vou fazer aqui uma talk sobre Objective-C Runtime, que é uma talk tão legal quanto essa S-Art que tá aqui. Vamos lá, então. Nessa talk eu vou falar um pouco sobre por que estou falando sobre Objective-C e um pouco sobre Objective-C, uma comparação de como funciona a chamada de funções e de métodos entre C e Objective-C. Então vamos falar sobre o tópico de fato da apresentação, que é o runtime de Objective-C. Vamos falar primeiro um pouco de história. Aqui a gente tem JavaScript, surgiu muito depois de Objective-C, mas aqui você tem um exemplo de, tipo, a gente tem aqui um hello world.indexOf, aí o 0 e um 6. Aí, tipo, você olha esse código pela primeira vez, você é um leigo em JavaScript, vai se perguntar, o que é o 6? Aí você vai na documentação, você descobre, nossa, o 6 é para começar a contar o índice de caracteres no sexto caractere. Mas se você, se você sabe JavaScript, isso faz sentido. Se você não faz, não faz. Aí, o que um povo lá atrás pensou sobre linguagens? Ficaria tudo muito mais produtivo se você nomeasse todos os parâmetros nas chamadas. E assim surgiu o Smalltalk. Não, é brincadeira. Ninguém faz uma linguagem só porque eles querem nome nos parâmetros. Na verdade, é porque isso era os final dos anos 70 e eles queriam uma linguagem orientada a objeto. E isso na Xerox. Praticamente na época, nos anos 70, não tinha nenhuma linguagem orientada a objetos que eles achavam decente. Eles queriam uma linguagem interpretada, com sintaxe que de alguma maneira lembrasse Lisp, com um OOP que fosse straightforward, diferente do OOP de Lisp na época. E todo mundo conhece lá a curiosidade do Steve Jobs, que foi lá visitar a Xerox, foi lá que ele viu o primeiro computador gráfico. Esse computador gráfico foi programado em Smalltalk. Mas Smalltalk era uma linguagem que tinha alguns problemas. Tinha licensing fees para Xerox, todo mundo que queria usar Smalltalk tinha que pagar uma licensing fee. Era uma linguagem interpretada e, portanto, mais lenta que linguagens compiladas, e não tinha nenhuma interoperabilidade com outras linguagens mais low-level. Você tinha que ter uma stack inteira programada direto em Smalltalk. Enfim, a Next, que é a empresa que o Steve Jobs fundou depois dele sair da Apple, resolveu fazer um derivado de Smalltalk como uma linguagem orientada a objeto que eles queriam usar, que virou o Objective-C. O Objective-C posso dizer que é uma linguagem open source, porque hoje o compilador padrão, que é o Clang, é open source, da LLVM, e o runtime de Objective-C, que é o outro componente essencial para a linguagem, também é open source. Tá aqui nesse link, embora seja uma licença meio proprietária da Apple. Enfim, vamos para o tópico da apresentação, que é o runtime de Objective-C. Primeiro, vamos começar aqui falando brevemente, uma breve introdução para Objective-C. Aqui eu tenho a definição de uma classe human, aqui eu tenho esse mais indica um class method, esses menos indicam instance methods. Aqui você tem o tipo que a função retorna, aqui você tem o nome do método, daí todos os parâmetros são nomeados, então você não dá um do heartbeat e daí especifica a frequência, dá um do heartbeat with frequency e por aí vai. Aqui você tem a implementação da classe, que é colocar o código, no caso ele só faz um imprime. Aqui você vê que esse heart é uma variável de instância, uma variável da classe. Esse arroba class é só uma for declaration porque eu não queria definir a classe heart inteira. Isso é basicamente como você descreve uma classe em Objective-C. E o self é o this do Objective-C. Aqui, como chamar métodos, essa sintaxe interessante, que o povo brinca que você está chamando métodos dentro do índice de um array. Mas é assim que você chama. Você tem esse id, que é um tipo geral para classes em Objective-C. Em Objective-C, toda instância é um pointer. E daí você faz as chamadas de método assim. Mas certo, né? Tipo, falar de Objective-C... Objective-C é só mais uma linguagem orientada a objeto, meio a um monte de outras linguagens orientadas a objeto que podem até ser mais legais de programar que Objective-C. Aliás, né? Porque eu tô falando de Objective-C e não de Swift. Sendo que Swift é a linguagem nova da Apple, você abre lá a documentação da Apple, aparece Swift antes de Objective-C, a Apple tá fazendo um puta empurrão pro pessoal começar a usar Swift. Swift é muito legal. Por que eu tô falando de Objective-C, que em tese é meio que uma coisa do passado? Vamos ver isso também. Mas antes da gente chegar aí de por que o runtime de Objective-C é legal, vamos tentar explicar um pouco de
por que que existe o runtime de Objective-C e, tipo, o que que ele é para começar a explicar como ele funciona. Vamos lá. Chamando funções. Como que a gente chama funções? Aqui eu tô um código fictício em C, eu crio uma super biblioteca chamada libadd, que ela cria uma função add que adiciona x a y. E daí eu tenho essa aqui, libadd.a. Aí eu crio aqui um programa main.c, que tudo que ele faz é redefinir essa função add, que foi implementada naquela biblioteca, e chamar essa função add. Se eu compilo isso, vai dar o esperado, né? Tipo, vai dar esse undefined symbols add, porque cadê o código desse add? Eu defini a função add, mas o código do add não está definido aqui, né? Porque eu só programei esse arquivo. Cadê o código do add? Ele não sabe, ele vai dar um erro. O ponto, exato, então, claro que dá errado, né? Ele não sabe de onde tirar o add. Porque em C, toda chamada para uma função, internamente, é praticamente, dentro do programa você tem um espaço de memória, e você tem um endereço de memória para cada instrução. Em C, calls para funções são praticamente pulos para esses endereços de memória onde estão as instruções da função. Então, no caso, se eu quero chamar a função add, na verdade eu estou dando um pulo para o endereço de memória onde estão as instruções do processador da função add, e no final da função add, no return, ele dá um pulo de volta para o endereço de memória onde eu chamei essa função, pulando dessa memória onde está o código executável, que as function calls de C são feitas. Então, praticamente, se eu pego o nosso main.c e eu uso essas flags para linkar ele com a nossa libadd, que é o código que contém aquela função add, ele vai praticamente juntar nesse executável, botar na memória dele também o código da função add e vai associar esse add a esse endereço de memória, que é onde está a instrução para ele dar add. Agora, da onde o compilador sabe aonde tirar esse endereço de memória? Cadê a função add na memória? É aí que entra o papel do linker. O linker é o pedaço, do processo de compilação que mapeia um nome de função, que a gente pode chamar de symbol, para um endereço de memória. Se a gente usa esse programinha chamado nm para analisar a nossa libadd.a, você vai ver aqui, esse 0000, isso é dentro daquela lib, qual é o endereço de memória da função add. Esse T é praticamente dizer que isso está no segmento de texto do executável, que é onde está o código, e underline add, o nome. Dadas essas informações, quando você compila linkando com esse componente externo, o linker mapeia a minha chamada para add para esse endereço de memória que ele vai fazer esse pulo e chamar. Então vamos confirmar tudo isso com disassembly. Disassembly é praticamente eu pego um executável e eu vejo as instruções de máquina que estão por trás deles. Para nós só interessa um pedaço muito pequeno disso aqui, que é esse negócio aqui, esse call que, esse endereço de memória. A gente consegue ver, tipo, call endereço de memória. Praticamente a instrução quer dizer pule para cá. Agora dá para ver que o nosso underline add começa aqui. A nossa função underline add em código de máquina, nesse endereço de memória. E aqui ele faz um pulo desse endereço de memória para esse endereço de memória. É exatamente isso que eu acabei de explicar. Praticamente eu estou fazendo um pulo para essa função add. E assim funcionam calls em C. Agora vamos, daí tem aqui uma curiosidade, né? Em C++ você tem funções que têm parâmetros diferentes. Como que isso funciona? Sendo que o símbolo só mapeia o nome de função. Em C++, esse símbolo, que é o nome da função, ele é exportado também com o tipo. Aí o linker sabe como associar esse nome também ao endereço de memória onde você lida com os tipos. Mas isso é só uma curiosidade. Mas vamos agora falar de Objective-C. Voltamos para Objective-C. Aqui a gente tem, baseado naquilo que a gente já tinha visto, uma definição de uma classe chamada Adder, que adiciona x para y nesse método da classe Adder. Se a gente fizer os mesmos passos e criarmos uma library com esse código, a gente vai ver a mesma coisa que a gente estava esperando em C, né? Aqui a gente tem, a gente pode ignorar tudo isso aqui, que são coisas internas do Objective-C, mas a gente está vendo aqui nossa função, Adder add x to y. Então, que nem a gente espera em C, a nossa função está exportada nessa biblioteca. E se tudo der certo, né, o linker vai mapear a minha chamada do add x to y
para esse endereço e vai programar o executável para dar o pulo para esse endereço quando eu chamar essa função. Então a gente compila aqui o programa de exemplo do nosso header e aqui está o código de máquina dele que a gente volta. Mas aqui a gente vê uma coisa inesperada, porque o call que dele está mandando a gente para esse endereço 10000F3E. Agora, se a gente procura esse endereço aqui, a nossa função addX to y está no outro endereço, nesse aqui que termina com F10, não no que termina com F3E. Isso quer dizer que quando eu faço uma chamada para aquele método, ele não está dando que nem C um pulo para o endereço de memória onde está esse método, ele está dando um pulo para o endereço de memória, esse F3E. Agora vamos procurar aqui no executável, nem tem um F3E, F3E é quando acaba o programa. Então o que é esse F3E? Se a gente fosse fazer uma investigação um pouco mais profunda, a gente perceberia que esse endereço é uma função que foi carregada no nosso programa de uma biblioteca chamada libobjc, chamada objc_msgsend, message send. E aqui começa a nossa investigação do Objective-C Runtime. O que é esse objc_msgsend, essa função que aquele endereço de memória leva? A libobjc é uma biblioteca onde se encontram todas as funções do runtime objc. Essa biblioteca é carregada automaticamente em todo o código que você compila de Objective-C. Que nem a libc, que é onde fica tipo printf, scanf, puts, todas as funções padrões de C, estão tudo numa biblioteca chamada libc, que é botada automaticamente em todos os programas que você compila. Em Objective-C, mesma coisa com essa libobjc. Essa função Objective-C Message Send é responsável por dinamicamente encontrar no runtime a minha definição daquele método. Então, praticamente, o que acontece? Ao invés de, quando eu chamo uma função em Objective-C, ao invés dele que nem C dar um pulo direto para a memória, ou para o endereço de memória onde está essa função, ele vai chamar o objc msgsend, esse objc msgsend vai encontrar no runtime o endereço de memória onde está definido aquele método e então ele vai fazer o pulo para lá. Ou seja, você não compila você não compila o seu programa sendo que você vai ter esse pulo direto para o endereço de memória. Você compila o programa sendo que essa função vai encontrar no runtime aonde que está o código do método que você tem que executar. E aí isso em linguagem se chama reflection. Java, você consegue fazer isso também em Java. Por exemplo, quando você dá foo.getClass.getMethod do something, você está dinamicamente encontrando um método no runtime. Objective-C praticamente faz isso. Mas em Java, quando você compila e ele faz uma call, ele vai chamar isso estaticamente. Objective-C, toda call que você faz, você lida dinamicamente com ela. Você tem que encontrar no runtime onde é que está esse código. Então vamos lá, por que isso é legal? Há vários casos onde eu posso querer fazer Dynamic Messaging. No caso, ao invés de fazer if input é igual a A e else if input igual a B, else if input igual a C, do A, do B, do C, eu posso só, isso aqui eu vou explicar essa sintaxe depois, mas eu posso só fazer uma string com o nome da função que eu quero chamar e chamar essa função. Então não preciso fazer esse monte condicional. Aí eu corro o risco do input ser ruim e daí dar um crash porque ele não encontra a função, mas eu devo tomar as devidas providências para isso. Eu posso usar isso com interfaces. Quem conhece Java sabe que tem um conceito de Java chamado interface, que é uma definição de métodos que uma classe pode implementar para determinado comportamento. Daí eu posso ter interfaces com métodos opcionais, e daí eu checo no runtime se esse método existe para essa determinada classe, e aí eu resolvo se eu chamo ele ou não. Eu posso ter um comportamento padrão se esse método não existe para uma interface. É legal para fazer hacking, vamos ver isso depois, e aí que a gente chega no ponto legal de Swift. Por que Swift é 100% compatível com Objective-C e Objective-C é 100% compatível com Swift? Porque Swift é outra linguagem que não compila direto para chamar uma função no endereço de memória. Swift também compila para o runtime de Objective-C. Então, quando você chama uma função qualquer em Swift, na verdade, você também está fazendo uma chamada para o objc_msgsend. E já que tanto Objective-C quanto o Swift compartilham isso, toda a classe Objective-C funciona em Swift, toda a classe Swift funciona em Objective-C. Só tem que fazer os ajustes sintáticos para cada linguagem.
Agora que a gente conseguiu entender um pouco o que o runtime faz e por que o runtime tá lá, essa coisa de encontrar, de mexer com funções e símbolos dinamicamente, vamos explorar um pouco de como ele funciona. Ele está todo documentado abertamente no site da Apple, mas vamos explorar aqui umas funções. Aqui está o Object-CMS de Send, que a gente já mencionou um pouco. Como que ele é chamado, na verdade? Ele recebe um parâmetro self, que é a instância de um objeto, um parâmetro chamado op e os argumentos da função. Self é um pointer para uma instância. Como a gente já falou, todas as instâncias são pointers. Então eu posso só passar qualquer pointer para cá e daí ele vai tentar encontrar a função que é descrita por op. Op é literalmente uma string que é a descrição na Objective-C de um nome de um método. Por exemplo, se eu tenho um método doSomething, o selector vai chamar isso. DoSomething with a parameter, ele vai botar esses 2 pontos para cada parâmetro. E onde tem vários parâmetros, ele vai separar os nomes dos parâmetros por 2 pontos. Isso é praticamente um nome para o runtime encontrar esse método em estilo Objective-C. E o resto dos parâmetros é mandado na lista de argumentos. Eu coloquei aqui um what the fuck, porque isso costumava chamar underline CMD, eu tava procurando cadê o underline CMD, eu descobri que eles mudaram o nome para op. Mas de qualquer maneira é isso. Object-CMS de Send consiste de uma instância, uma string que define qual o nome do método, e daí ele vai procurar esse método lá. Claro que para não ser muito lento, ele não passar puta tempo procurando cadê a função, ele tem uns mecanismos loucos de mandar executar código assembly direto, de ter uma cache para cada método. Eles otimizaram isso loucamente para o Objective-C não ficar uma lentidão enorme. Mas vamos em frente. Ok, self é só um pointer para uma instância. Agora, como a gente mapeia um selector a uma função? Como a gente viu, o selector é o nome dessa string que define o nome do método. Então, como de uma string a gente encontra código? Simples. A gente usa essas funções, né? Ou um class underline add method, que daí toma a classe, o selector e esse imp e types. Types é só a especificação dos tipos que a função retorna e os parâmetros que ela tem. Mas o que nos interessa é esse imp. Esse imp é praticamente uma função em C mesmo que roda o código. Então, chamando essas funções aqui com o runtime de Objective-C, eu estou praticamente mapeando uma função de C a esse selector. E daí o Object-CMS Send vai usar esse selector para encontrar esse código em C e executá-lo. Aí também tem o class underline replace method para associar um imp para um selector que já existe numa classe. E caso você esteja perguntando como você adiciona um class method, porque aqui eu só estou vendo para botar numa classe, então como que eu coloco um class method? Isso aí é só para botar numa instância, né? Porque eu estou falando da classe. Aí tem o conceito de metaclasse. Quando eu adiciono um método para uma metaclasse, eu estou relativo a uma classe, eu estou adicionando um class method. Para desmistificar esse imp, o imp é praticamente um function pointer que leva a uma função C comum. E aí que tá o legal, né? Para fazer código em Objective-C, eu nem preciso de um compilador de Objective-C. Eu consigo fazer tudo em C. E é aqui que é a coisa mais legal que dá para mostrar de tudo que a gente viu até agora do runtime. Eu posso aqui, isso aqui é puro C, incluo a biblioteca do runtime, faço aqui uma função addX to y, que recebe aqui a instância, o selector, o x e o y, adiciono esse método para a metaclasse adder, quer dizer que a classe adder vai ter um class method com o selector addX to y, que é com aquela sintaxe que a gente já viu no começo, mapeado à função addX to y. Pronto, a classe está definida, eu consigo chamar isso usando Object-CMS de Send direto do C, e se eu exportar essa biblioteca, o código dela, e botar numa biblioteca, e eu linkar ela com código Objective-C, eu vou poder invocar essa função addX to y com código Objective-C, com sintaxe Objective-C. Então, no caso, eu estou essencialmente programando Objective-C em C, puramente. Não preciso de um compilador de Objective-C para, de fato, programar em Objective-C. E é a mesma coisa que Swift faz, né? Swift, eventualmente, acaba mapeando tudo para o runtime, por isso que os dois são compatíveis.
E daí a única coisa que faltou nesse exemplo é criar a classe, né? Porque eu tô assumindo que essa classe já existe. Mas aí é só usar outra função do runtime chamada Object-C allocate class pair, que daí ele vai criar a classe para você no runtime. Tem outros jeitos de brincar com isso. Aqui está praticamente a essência de todo hack de iPhone. Como funciona um hack de iPhone, por exemplo, o jailbreak, que muda o comportamento do seu celular. Você praticamente pega um método de Objective-C e troca o imp associado a um selector. Aí o código Objective-C vai chamar lá uma função normal, vai usar o selector, mas o imp dele, que é o código que está por trás do selector, vai ter mudado. Então eu vou estar executando outro código. Então funções como esse method underline exchange implementations, ele troca a implementação de um método com outro. E dessa forma eu consigo mudar como que o código é executado dado um selector. Daí também tem outra função aqui, tipo Object-C copy image names, já que está tudo no runtime, eu consigo listar todas as classes carregadas e todos os métodos carregados. E daí a última coisa que é legal refletir no runtime são blocks. Blocks são meio que lambdas de Objective-C. Praticamente eles se comportam como um objeto. Aqui você tem lambda, abre um bloco de código. Opa, falta um ponto e vírgula aqui. Eles são praticamente um objeto. Eu posso colocar um block dentro de um dictionary, por exemplo, ou passar um block dentro de uma função, mas o block, na verdade, é só um wrapper para um objeto que tem uma função dentro dele. Então, quando eu faço esse block e eu chamo ele como uma função, isso aqui é o compilador fazendo syntactic sugar para ele chamar o método invoke desse objeto que é o block, que vai chamar a função que esse block tem dentro dele. Agora, se o único jeito de chamar o block é com esse syntactic sugar do compilador de Objective-C, tem alguma coisa errada, né? Acabei de falar no slide passado que você dá para fazer tudo de Objective-C com C. Então, um block não podia ser diferente, né? Então, quando eles adicionaram um block, mais ou menos no iOS 4 e no OS X Snow Leopard, eles mudaram o runtime Objective-C para ter aqui essas funções, implementation with block implementation with block. Praticamente, eu passo um objeto block para ela e eu pego a função que está associada a esse block. Aí eu consigo usar esse objeto block, que na verdade é só um pointer, que em tese é uma construct interna de Objective-C e que só Objective-C tem, e posso chamar ela normalmente de puro código C. E prova mais uma vez que tudo que eu consigo fazer em Objective-C, eu consigo fazer em C com runtime com um pouquinho mais de trabalho. E there we go, estamos chamando o equivalente a lambdas de Objective-C a partir de C, sem syntactic sugar, claro. E, enfim, uma última bizarrice do runtime de Objective-C. Em Objective-C você tem um for-in, que é praticamente syntactic sugar para um negócio chamado NS Fast Enumeration. Eu não vou entrar em detalhe nisso. Mas tem uma regra desse for-in que eu não posso mutar um objeto pelo qual eu estou iterando. E se eu tento mutar esse objeto, o compilador é obrigado para dizer para o runtime de Objective-C que eu estou fazendo uma mudança numa enumeração. E aí, o runtime vai mandar uma exception e crashar o seu programa. É praticamente uma bizarrice, né? Porque ao invés do compilador de Objective-C reclamar que você está mutando um objeto que não pode ser mutado, ele vai chamar o runtime e o runtime vai ser responsável por dizer, cara, você não pode fazer isso. É particularmente uma coisa que eu não vejo por que colocar no runtime, mas bizarrices. A Apple coloca muitas coisas no runtime. E é isso. Muito obrigado.